Vamos falar do jogo do Goiás contra o Volta Redonda. O jogo vai acontecer neste final de semana, é domingo, 4 da tarde, em Goiânia. Vai bater naquele jogo de seleção ali de Portugal com a seleção da Espanha, né? Vai ser no mesmo horário, né, esses jogos. Mas o Goiás é mais importante, hein, gente? É mais importante. Vai jogar contra a equipe do Volta Redonda, hein, ô Danilo? Joguinho bom de bater, não é? Mas cuidado. Ah, mas Danilo, gente, se a gente for ter cuidado com Volta Redonda, que tá lá atrás na tabela, então não tem jeito aí. Não, Holmes, o time não perde Acho que você faz jogos. isso é pra consagrar, sabe? Que aí você chega aqui na segunda cá, o time... e eu te conheço, malandro, você guarda as gravações, você roda ali na sua internet, no seu Instagram. Mas vem cá, eu não vejo o Goiás perdendo pro Volta Redonda, mas tem que ter cuidado, o time já não perde há 4 jogos, foi fora, empatou com o Remo, ganhou do América Mineiro agora, tem um orçamento de 600 mil, mas tem um treinador... Eu acho que quando o Danilo jogava a bola, que o Hélio dos Anjos chegava, meu velho, você vai pela ponta, mas cuidado, seu Hélio, cuidado. Pelas pontas não. Cuidado, seu Hélio. Mas assim, é um time mais limitado, é um time que o orçamento é bem inferior ao do Goiás, vai pela primeira vez enfrentar o Goiás aqui nessa Série B dentro de Goiânia, eles que têm que estar preocupados de enfrentar o melhor mandante, enfrentar o líder do campeonato, só que vocês estão esquecendo que o Goiás é a melhor defesa, e depois do Goiás, quem que é a melhor defesa do campeonato, Holmes? O Volta Redonda. Cuidado com esse time aí. Mas é a melhor defesa, o Danilo, não é o melhor ataque. Enquanto for a melhor defesa, tá bom demais, velho. Segunda melhor defesa, porque a primeira é do Goiás. Mas, enfim, pra mim o Goiás é favorito a vencer o jogo. O André Rodrigues trouxe aí a existência da possibilidade do próprio Rafael Gava não compor o elenco, não compor o meio campo por conta de uma lesão. Aí, ó, pra esse eu já falo, cuidado, o Benítez está aí, não vai machucando não, eu já falo, cuidado. Mas aí que eu penso que eu iria o sentido contrário, eu não escalaria o Benítez agora, sabe, aí tá na tela a possível escalação, né, Rodrigo Andrade ou o próprio Benítez ali, ou o Vitinho ou Jajá, né, essas 4 opções. Eu iria com o Rodrigo ou o Vitinho no lugar do Gava. Por quê? Porque às vezes a gente cria uma expectativa muito alta do Benítez e pode ser que ele não esteja ainda... Mas que hora que ele vai jogar? Já chegou e tem quase um mês, ó. Pode ser que ele não esteja ainda apto para desempenhar um bom futebol, que a expectativa tá lá em cima. Aí ele faz um jogo normal, um jogo ali abaixo do que era esperado, a expectativa do torcedor é muito alta, e aí já cria aquela certa frustração. Nada melhor do que o Mancini para gerir o grupo, ele acompanhou semana de trabalho, o Rodrigo já tá aí há algum tempo, fez gol na Série B, o próprio Vitinho é um jogador bacana que entrou bem contra a Ferroviária, no momento ali mais de compor a marcação, e depois que o Jajá faz o segundo gol, ele consegue se soltar um pouco mais. Eu iria com uma dessas duas opções, isso é eu, mas quem sou eu, né? O Mancini que escala, o Mancini que tá lá no dia a dia, então vamos ver, quem sabe ele escala o Benítez de início no lugar do Gava, mas é bom a gente saber que o jogo vai ser difícil, o torcedor não espera facilidade, mas pra mim o Goiás vence o jogo, só aquele alerta de cuidado em relação ao que o Volta Redonda pode dificultar o jogo. Olha aqui, você quer mais tranquilidade para focar no que realmente importa, o crescimento do seu negócio, por exemplo? Deixe a contabilidade com quem entende do assunto. Atlanta Contabilidade cuida de toda a parte contábil, fiscal, trabalhista da sua empresa com segurança, agilidade e transparência. Atendemos MEIs, pequenas e médias empresas e o melhor, com atendimento personalizado e planos que cabem no seu bolso. Ligue 982360008, chame no WhatsApp. Atlanta Contabilidade, confiança que gera resultado. Se o Gava não jogar, você vem com o Benítez já, Matheus? Correndo. Esse Danilo até é doido. Todo jogo é cuidado para ele. Cuidado. Ferroviária, cuidado. De vez em quando ele acerta, aí ele deita. Aqui mas tá mais rodando que acertando, né? Essa é a verdade. Porque a Ferroviária mesmo, eu falei, rapaz, o Goiás deve vencer com tranquilidade a Ferroviária. Cuidado, Matheus. Ferroviária tem isso, Ferroviária tem aquilo. E não saiu com nada, né? Mas quando tava 1-0, cuidado, hein? Cuidado com o quê? Ela sufocou o Goiás, Goiás não tem perigo hora nenhuma. E Volta Redonda piorou. Volta Redonda é pior ainda do que a equipe da Ferroviária. O Goiás vai vencer e bem novamente. O vencer e bem, o Holmes, não é goleada. É vencer com folga, tranquilo, sem sofrer, né? Sufoco. Então, assim, o Goiás ele tem jogado dessa maneira. Agora, em cima da situação do Benítez, é oportunidade para colocar o cara. Você não pode contratar um jogador com a envergadura do Benítez pra falar, deixa eu ver que horas que eu coloco o Benítez pra jogar. Não. Saiu o Gava, que estava jogando muito, coloca o Benítez, que joga muito. Eu acho assim, Matheus, que o Benítez ele vai jogar nesse time, mas não no lugar do Gava. Eu falo assim, daqui pra frente, mesmo que o Gava não joga, é ok, coloca o Benítez.
Mas o Gava tá jogando muita bola. Eu acho que vai sobrar ali pro Wellington Matheus. Você acha que ele vai mudar o esquema? Aí tem que mudar o formato do time. Eu vejo que a briga Você vai ser pode boa. até colocar o Gava um pouquinho mais à frente, né, Tim? Ou se ele pode fazer, se ele quiser... Ou o Juninho. Até esses dias a gente debateu sobre essa situação do Benítez. A chegada do Benítez, ela dá várias opções pro Mancini. Ele pode fazer o que você citou, que ele muda o esquema se ele tirar o Wellington Matheus, que pelo menos pra mim é o que tá... Para você, o Marcão e o Juninho mais. não perdem a posição? Não, pra mim tem risco. O Gava corre risco e o Wellington Matheus também ou não? Não, pra mim no meio campo ali, eu vejo que o Juninho é um jogador mais de confiança do Mancini, então eu não vejo ele tirando o Juninho. Nesse momento eu não vejo isso. Eu vejo ele que dependendo do momento, ele pode fazer algumas alterações. Por exemplo, Xaxá, ele pode tirar o Marcão. Só que aí ele tem que... porque aí ele pode recuar o Juninho, recuar um pouco mais o Gava ali, segurar os dois hoje e colocar o Benítez, né? Isso aí pra mim ele pode fazer até durante a partida. Você sabia que o Marcão, na era Mancini, do ano passado e esse ano, foi o cara que mais jogou com o Mancini? Vem jogando muito. Só que ele é um primeiro volante. Ele é quase igual um filho do Mancini, né? Esse ano ele tá diferente do que ele jogava, o estilo dele do ano passado. Realmente ele tá mais de primeiro volante. Eu tô falando assim, que num evento, no momento ali de partida, um jogo complicado, que o Goiás não tiver vencendo, ele pode fazer isso, tirar o Marcão, pôr o Benítez, que deixa o time um pouco mais leve, com a qualidade ali de jogadores no meio campo, um time mais técnico. Ou ele pode tirar um dos dois, como você citou, ou o Gava ou o Juninho. Agora, nessa situação do Gava, e até entendo aí em parte o que o Danilo tá falando, porque os últimos 2 jogos Volta Redonda fora de casa foram jogos considerados difíceis e ele não perdeu. Ele não perdeu pro Criciúma, empatou lá em Criciúma e empatou com o Remo lá em Belém, no momento que o Remo estava muito bem está muito bem ainda na competição, mas não conseguiu vencer o Volta Redonda. Mas para mim o Goiás é muito favorito. Eu entraria com o Benítez também, mesmo que tenha que mudar um pouco o estilo do jogo ali do meio campo, porque com o Benítez... Não, mas se o Gava não jogar, não muda nada, ele só entrou, né? Para mim muda. Para mim muda, porque a característica do Benítez é diferente do Gava, porque o Gava ele consegue ajudar mais na marcação do que o Benítez. E o toda Benítez bola não parada tem essa é do Gava, característica, né? isso. Mas aí tudo bem, aí o Benítez tem uma boa bola parada. Só que o Benítez ele é mais um meia realmente que chega, é mais leve, não é um jogador de marcação. O Gava consegue mais marcar. Qualidade técnica, né, mas o Gava consegue marcar e sair pro jogo. Tanto que se entrar o Benítez, aí o Juninho vai ficar um pouco mais, tem que ficar um pouco mais atento ali para ajudar o Marcão na marcação, para não ficar aquele espaço no meio campo. Mas o Benítez para mim é a primeira opção. Agora, se ele optar pelo Rodrigo Andrade, aí já entra a característica do Gava. É um jogador que parece mais o estilo de jogo, não a qualidade, mas o estilo de jogo do Rodrigo Andrade mais parecido com o que vem jogando o Gava. Agora eu tenho a outra pergunta também. Vai lá, fala, Danilo. Não, só pra completar a fala do Tim, eu ficaria entre Andrade e Vitinho. Até porque o seu raciocínio é perfeito. E 2 dias atrás, em entrevista do próprio Benítez, ele disse que não tá 100% fisicamente, que necessitaria de mais tempo. Então eu tô aqui pontuando a fala do próprio jogador. Se ele mesmo diz que não tá 100%, nos treinos o Mancini deve estar vendo isso, a rotatividade que o time tá jogando, colocar o Benítez perante a torcida, esperando o cara no topo, ele não tá no topo, depois ele vai falar, poxa, eu avisei pra imprensa que eu não tava 100%. Então por isso, eu vejo que não é bom colocar o Benítez de titular nesse momento. Mas que hora que ele vai estar 100%, Danilo? Cara, depende de cada um. Você tá achando que ele não tá 100%. E se ele tiver 100%? Não, mas foi ele que falou. Ele falou há 2 dias atrás. Danilo. Ele pode entrar com aquela situação assim, Benítez, joga o tanto que você der conta. Pode ser também. O tanto você dá conta. Você vai jogar 45 minutos? Beleza. Você dá conta de jogar 50, 60 minutos? Eu não beleza. sei se ele faria então, isso. é uma possibilidade, né? Olha aqui, no campo a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidor oficial AGEL APC. Referência em vedações e componentes hidráulicos. Garantimos alto desempenho para sua máquina agrícola. Entrega rápida rápido e suporte especializado. Saiba mais em www.suprema-go.com.br. Deixa eu abraçar o Watson Silva Duarte, a avisa aí pra todos, segue o vice-líder, porque o líder já foi embora, Marcos Paulo tá ligado, Valdeci Barbosa, encontraram o Thiago tomando sol em Maceió de sunga. Eco. É verdade? Ah, deve ser, né? Ei, mas o Thiago tira cada foto esquisita, bicho. Bicho, é muito estranho, né? Ele manda o chapéu de boiadeiro na cabeça, na praia. Um dia ele tirou uma foto de botina e meia na praia, bicho. Não, e ele fica olhando pra cima, nas fotos ele faz pose. Olha aqui, de botina, meia, que as meias, não é meia só, que essas meias... Social e chapéu, bicho. Olha que bicho caipira, cara. Olha aqui, Paulo Júnior...
André Pereira, que o senhor vai dar um ataque no Vila. Cássio Alves, Verdão 3-0, Anselmo Ramon e Pedrinho, Dali Verdão. Agora sim, a pergunta aqui pra vocês aqui. Restaurante Chão Nativo é o melhor almoço de Goiás, tudo é preparado com carinho pra você e pra sua família. Chão Nativo, T11, esquina com a T4, Setor Bueno, ligue 3241-2266. Debate das Feras, oferecimento Pasta Rosa, Guerra Total, as pragas urbanas, Like Móveis, o like das feras do esporte é da Like Móveis, a Camargo, 60 anos de tradição em peças agrícolas e agora referência em peças para motores a diesel. Da 9 Restaurante, sabor e qualidade, comida caseira que todo goiano gosta. Quem quer um seminovo com cara de zero, é só na primeira mão, seminovo Saga. Se o Gava jogar... Tá estranho, deixa eu mostrar aqui. Não põe aqui na minha tela, Eduardo. Não, porque o povo acha que eu sou fofoqueiro, olha aí. Olhando por horizonte, né? Eu sei por que ele faz aquilo ali. Pra mostrar que não tá nem aí pra foto, que não é? não tá vendo, parece que foi a foto, assim, não foi programado. Ai, né? tô vendo o beija-flor, ai. Eu tô olhando Cara, pro horizonte. bicho, ele tá gordo demais, cara. Fala isso não. Que O barrigaço, povo tá fazendo velho. regime tem 6 meses, A pose do Thiago é essa nas fotos. Olhar de ladinho assim, Ô, gente, vai dando uma opinião aí a respeito do Thiago. Essa foto do Thiago aí pra nós, ele na praia. vale quanto? Não, vai dando sua opinião, sua opinião. Você esquece o Geliezer, ele saiu o Geliezer e foca agora no Thiago que tá de férias. Tem gente já falando que o programa lá, Holmes, o programa com o Holmes é muito melhor. Mais leve, né? É mais leve, vocês vão falando isso aí. O Thiago, segunda-feira, ele tá aqui de Segunda-feira ele tá volta, aqui. acabou as férias. Ô Matheus, aí é uma pergunta aqui. Vamos colocar que o Gavo, ok, vai estar recuperado e pronto para jogar. Aí o Benítez, e mesmo assim ele fica no banco ou ele entra no lugar de quem ali no time? Não, é por isso que na minha visão, Rom, você tem que aproveitar a ausência do Gavo pra você colocar o Benítez. Ele dá conta de jogar 20 minutos, coloque ele pra começar jogando. Coloque ele pra entrar junto Mas o com o treinador ritmo não da faz isso, não, partida. você sabe. Eles colocam nos últimos 45, né? Não, no jogo do Vila mesmo, eu falei pra colocar o Paredes, se ele tivesse pronto, colocou e ele resolveu o problema do Vila no ataque. Jogou pra caramba. E assim, tinha acabado de voltar. Ele jogou 60 minutos, mais ou menos. Então assim, o Benítez, a gente sabe da qualidade dele, tem que pôr pra jogar. Não é numa situação, o Gar voltou e agora? Como é que a gente vai fazer? Vai desmontar alguma coisa aqui? Não. Aproveita a vaga, coloca ele e vê no que vai dar. Mas se tiver o Galo? Isso aí eu tô perguntando. Se tiver o Gava, Aí, Benítez, você continua ali no banco. vai ficar no banco. Dá uma né? Porque segurada. Eu não tiro o Gava também pra Não, colocar o nesse Benítez momento, neste Xaxá, momento. nesse momento, por mais que o Benítez a gente tenha uma expectativa pelo que a gente já viu dele, um jogador técnico, habilidoso, um meia que hoje poucos times têm, nesse momento o Goiás, se tiver completo, não tem que mexer. O Goiás tá muito bem, lidera. Eu não posso com fazer folga essa com esse pergunta pro time. Danilo, você sabe, né? O Danilo vai achar um Não, ele já caminho aí. condenou o Benítez já. O Benítez tá fora de circulação com o Danilo. Cuidado, Danilo, cuidado. Cuidado, a expectativa do torcedor, ô Holmes, tá alta e o cara não tá 100% fisicamente. Ele falou, às vezes ele pode chegar na comissão, né, ó, eu posso estar no banco, eu não tô ainda bem, mas fica à vontade, e normal. Mas Danilo, você tem que colocar o cara pra ele ganhar ritmo quando o time tá bem mesmo, porque quando tiver mal, ele pode não resolver o problema. Beleza, mas a intensidade normalmente- do jogo é alta, Matheus. Normalmente Não é alto. Contra o Volta Redonda, a intensidade não é alta. Você vai estar Cuidado. jogando dentro de casa. Mas muito pelo normalmente contrário. o treinador conversa com o jogador, né? Normalmente Conversa. o Mancini vai chegar, Benítez, e aí? E outra, Posso contar, você consegue quanto tempo? Posso colocar de início? Aí vai muito pelo que o Pela treinador tá conversa do pensando, pela Benítez, conversa com o Benítez. Se o Mancini conversar com o Benítez e sentir que realmente ele tá pronto ali, nem que seja para 50, 60 minutos, como eu falei, aí tudo bem. Então vai depender muito. Normalmente os treinadores conversam, né? Com o jogador que tá voltando, tá chegando agora, tá voltando aí de um e tempo outra, muito parado. a gente tá comentando sem ver os níveis de treino do próprio Benítez, né? Intensidade, aceleração. Nós estamos falando do Benítez que a gente conhece do passado dele, né? A gente não sabe da exatamente. atualidade. A gente não né? sabe. Eu tô pegando uma fala do próprio Benítez aqui, que disse que não está 100%, e eu, Danilo, não escalaria ele titular no domingo. E eu optaria por um jogador que esteja 100%, já tá entrando nos jogos, tá rendendo mais durante os treinamentos na posição do Gava. Às vezes o Rodrigo treinou melhor, não, o Vitinho treinou melhor, eu vou com esse, eu vou com aquele. E não, o Benítez, deixa eu colocar ele aqui, eu vi que o ritmo dele ainda tá um pouco abaixo. É melhor fazer o resultado, depois coloco ele? Pode ser um cara pensante, eu dou 20 minutos pra ele, depois no outro jogo eu dou mais 30 e assim vai. Que até em cima do que você perguntou, Xaxá, pra mim, a entrada do Benítez, se acontecer no lugar do Gava, muda um pouquinho. Aí o Juninho também não pode sair tanto. Ô, cara,
mas eu Porque acho que, senão o eu Marcão acho que vai o ficar Mancini não sozinho. tem peitoral de angico pra tirar o Gava do time, não. O cara tá jogando bola, Não, bicho. se o Gava tiver em condições pra jogar domingo, eu não vejo o Mancini mexendo no time, não. Olha aqui, o Evandro Damasceno, o Remo já lidera em renda e público, logo vai liderar a Série B. Miguel Carvalho, Goiás vai subir, porque o ano que vem eu quero ver meu ídolo Rogério Ceni aqui. Cara, e precisa mesmo, gente, esse trem só de Série B não dá, né? A gente sente uma falta de uma Série A, quando caiu todo mundo, não é? Sente muita falta. Cara. Valdir Marques segue o líder, saudações esmeraldinos. Oi, Valdir, um abraço pra você. Guilherme Vargas, Anselmo Ramon vai fazer os 3 gols. Marco Antônio Gabriel, coisa melhor que tem é falar mal do chefe quando ele tá longe. Nós aproveitamos aqui. Mas a gente espera que ele não esteja ouvindo a gente, ela curtindo pra deixa eu falar um negócio pra vocês. sabe, né, Xaxá? Que ele fica na praia e o celular tá ligado aqui. Agora ele tá mandando mensagem. A pior coisa que você faz na sua vida, Matheus, é brigar com o repórter, porque a hora que o microfone tá na sua boca, você fala o que você quiser, mas a hora que ele volta pra mão do repórter, aí ele fala tudo e você não pode falar nada. Tem sempre a palavra final. Ou então assim, ó, por isso que a gente tá aqui, ó, o microfone tá na nossa frente, a gente fala do Thiago, ele não tem defesa, ele não vai defender e depois quando ele chegar aqui já esfriou o assunto, ele não tem argumento mais. Se você busca as melhores marcas e ferramentas pelo melhor preço do Brasil, então aproveite a super promoção de ferramentas Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas. Casa do Marceneiro, precisou que tem. Outro dia, coloca aí a escalação do Goiás para o jogo contra o Atlético Paranaense, contra o Volta Redonda, domingo aqui em Goiânia. Olha aqui, Tadeu, Diego Caetano, o Diego Caetano ganhou a posição mesmo, hein? Lucas Ribeiro, Luiz Felipe, o Messias tá fora, né? Tá. Ele subiu aquele dia lá no jogo do Atlético sentindo a coxa direita. E o William Lepo. Quando o cara bom, você tem que arrumar um lugar pra ele jogar, né? O Lepo arrumou um lugar pra ele. Perdeu a posição pro Caio? Perdeu. O Mancini arrumou um lugar pros 2 laterais direitos. Mas ele é muito bom, né? O Lepo é muito bom jogador. Juninho, Marcão, Gava. O Gava é dúvida. Benítez, o Rodrigo Andrade, o Jajá, o Vitinho. Tem 4 jogadores aí, né? Pra posição do Gava, se o Gava não jogar. Volta Dudinho, não li tudo. Ei, Dudinho, que o dedinho dela é rápido, viu? Pedrinho, Anselmo Ramon e o Wellington Matheus, a escalação do técnico Wagner Mancini. Bota o time do Volta Redonda aí, escalação do Volta Redonda, Jean Drosny, Johnny, Gabriel Bahia, Gabriel Pinheiro, Lucas Adel e Sanches, André Luiz, Robinho e Raí, Mirandinha e Bruno Santos. Rogério Correia é o treinador. Quem que é o Rogério Correia? Não é aquele do Goiânia, não, né? Não é aquele não. Ele já tá há algum tempo no Volta Redonda, né, Danilo? Acho que desde a Série C, já fez umas 2 Série C e agora a Série B. Ué. Mas E joga o com Rogério 3 Correia, zagueiros, que né? eu falei que ele chegou a treinar o Atlético Paranaense. Ele tava no interior de São Paulo, se eu não estiver enganado, o Rogério, que foi campeão no Vila, né, também, né, aquele ano de 2001, né, o Rogério Correia foi muito bom zagueiro. Esse time de Volta Redonda a gente não conhece ninguém, né, bicho? Impressionante, Pois né? eu ia até falar, Holmes, o Naninho, será que saiu do Volta Redonda? Porque ele era o craque, né, do Volta Redonda na sua Vai ver que o povo vê ele igual a gente via ele aqui no Vila. Ele era bom só pra nós de imprensa, né? Pros treinadores, não. Não, é porque ele tinha vindo do Volta Redonda, né? E jogou um Carioca, assim, fantástico. Tanto é que ele foi o melhor camisa 10 do Campeonato Carioca. E aí no Vila não jogou nada. A expectativa era que ele desse a volta por cima, né? Depois do fracasso dele no Vila. Mas O ele... Daninho saiu, tá lá no CSA. O Daninho tá no Igor Magalhães. O Igor Magalhães levou ele. E é bom lembrar que o Naninho foi pro CSA. com o verdade. Igor Magalhães aqui no Vila Nova, ele foi titular, né? Foi. Naquele campeonato goiano. Foi lá em com o Igor Goiânia, o Igor elogiou ele com o passe que ele deu, lembra? Com o Igor. Ali O Igor falou, gosta não, pô, dele. O Daninho gosta, o Igor gosta Agora dele. vamos falar sério, né? Esse time de Volta Redonda é ruim, hein? Cara, Não, chega de cuidado por hoje. não, eu pontuei os pontos fortes desses. Segunda Qual melhor que é? defesa. Relembra a gente. aí, que eu Segunda não melhor lembro. defesa. Orçamento 600 mil, fazendo um campeonato que tá fazendo orçamento baixo. É um dos mais baixos. Mas Mais isso baixo da daí. Série B. O Cê treinador sabia tá lá que- desde 2022. Você sabia que hoje... Mas é um time hoje, desconhecido, né? Você sabia que hoje o orçamento de 600 mil não sobe mais? Não sobe. Não, eu penso que O Volta patamar Redonda- subiu. Hoje você sobe um time com 1,5 milhão, mais ou menos 1 milhão. 600 mil no Campeonato Brasileiro da Série B é muito baixo. pouco. Muito baixo. Agora é um time bem Mas desconhecido, o que né? você Assim, não falou tem aí, ó, nenhum- o treinador tá lá, tinha desde 2022. Tem 3 anos já. E ele vem fazendo um trabalhinho bom lá. O time é limitado do Volta Redonda. O Goiás é favorito? Demais. Pra mim vai vencer o jogo. Só que é um time que tomou poucos gols. Se é favorito que vai vencer o jogo, não tem que ter cuidado, não. Vai, o time empatou com o Remo invicto lá, hein? E ganhou do América agora. O Remo, eu já falei do Remo.
Remo, né? Você tá puxando saco do Não, Remo de puxando graça, não. né? Por causa do Zé Corte. O Ele Remo, vende. mas- O Volta Redonda vende 5 jogos sem perder. Exatamente. Ele olha aí. venceu, Isso ele aí venceu, são dados. ele venceu o Paysandu em casa, empatou com o Criciúma fora, venceu o 0-0. Amazonas, empatou com o Amazonas em casa, empatou com o Remo fora e agora venceu o América Mineiro. Então, Mas assim, é um time que toma poucos gols, mas também quase não faz Eu gol. costumo dizer que time grande não perde 3 seguidas. E time pequeno também não fica 6 sem perder, né? 5 É. jogos que eles não perdem. Mas Pois é um é, time ué. bem desconhecido, assim, em nomes, né? Você não vê nenhum jogador bem conhecido.